Olá a todos. Nesse vídeo eu queria falar um pouco mais sobre algumas coisas que vêm acontecendo na minha vida, mais profunda, na minha vida interior, para conseguir concatenar com todas as coisas que eu vim soltando nos últimos meses. E por falar nisso, faz muito tempo que eu não faço um vídeo aqui. Todos os vídeos que vocês andaram vendo, para quem está acompanhando nos últimos 4 ou 5 ou até 6 meses, eu já tinha feito lá por volta de março, fevereiro, março desse ano, antes de, logo no começo do semestre letivo, que acabou de terminar faz 2, 3 semanas aqui. E daí os vídeos foram sendo, eu programei para eles serem soltados, a cada 2, 3 dias, numa sequência sem parar, sobre os mais diversos assuntos. E nesse meio tempo, eu tive que fazer isso, porque eu precisava me aliviar um pouco de fazer esses vídeos continuamente. Então eu passei por um período no qual eu estava jorrando coisas dentro de mim que eu precisava expressar, e eu coloquei tudo em vídeo. E essas coisas expressam aspectos dessa realidade com R maiúsculo. Cada título ele remete à ideia central que é tratada no vídeo. E em meio a esse tempo, enquanto os vídeos iam sendo soltados, eu estava fazendo outros tipos de trabalho. Dentre eles, eu estava escrevendo de março, fins de março, durante o mês de abril, maio, junho, até o final de julho, 4 meses, eu estive escrevendo um volume que agora já foi findado, que visa trazer um pouco mais próximo das pessoas a obra, com O maiúsculo, a obra transcrita aqui nesse mundo por uma pessoa conhecida como Pietro Baldi. Falando nisso, hoje é dia 19 de agosto, ontem, 18 de agosto de 2025, fez justamente 139 anos que o apóstolo de Gúbio, o místico da Úmbria, nasceu em Foligno. Em 18 de agosto de 1886, nasceu um ser humano, e já morreu também, que trouxe em sua obra escrita e em sua vida, em sua vivência, as diretrizes do super-homem, do ser humano que será o ser humano do futuro, o super-humano. Ele trouxe as chaves, as diretrizes, as lógicas, os modos de perceber a realidade do homem do futuro, da nova civilização, a nova civilização do terceiro milênio. Uma civilização no qual um monte de absurdos que a gente vê hoje em dia aqui, absurdos que poderiam ter sido extintos há muito tempo, não mais existirão. Uma civilização na qual a vida nesse planeta não vai ser considerada um inferno terrestre, como o é atualmente por quem já está sintonizada em princípios superiores. Atualmente, inclusive, eu estou lendo um volume de 500 páginas, escrito pelo Manuel Egídio da Silva, que foi um dos amigos mais íntimos que o Baldi teve aqui no Brasil, um dos principais responsáveis pela difusão da obra, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Inclusive, ele se dedicou a vida dele à difusão da obra, inclusive se demitindo, se aposentando antecipadamente a um cargo de cônsul, de embaixador que ele tinha, por sinal um cargo muito alto, muito bem remunerado, de prestígio.
em favor de princípios superiores, né? É muito interessante, né, perceber que o grau de comprometimento que alguém assume quando esse alguém encontra algo verdadeiramente que não é originalmente deste mundo. É algo realmente fantástico. E eu venho percebendo ao longo da minha vida que quanto mais eu me aprofundo nessa cosmovisão trazida pelo apóstolo de Gubbio, né, deixado escrito em 10.000 páginas, ao longo de 24 volumes, um mais formidável que o outro, que revela aspectos profundíssimos da vida de todo ser humano desse planeta. Ou seja, não é questão de a qual religião você pertence, qual é a sua raça, em que época você vive, qual é a sua constituição física, sua formação, suas inclinações, seus gostos pessoais. Não tem nada a ver com essas coisas. A obra tem diretrizes universais para o ser. É para o ser conseguir ser feliz, para o ser conseguir ascensionar, para o ser conhecer a verdade que liberta. Basicamente, é isso. Então, à medida que a pessoa vai se aprofundando no conhecimento, né, nessa visão da realidade, que até hoje, né, o presente momento, e ainda por muitos séculos, creio eu, será a mais avançada que foi expressa, foi registrada nesse planeta. À medida que a pessoa vai se aprofundando nisso, vai compreendendo, vai relacionando com as coisas que acontecem na sua vida, vai sentindo, né, a síntese, né, o Deus e o universo, o sistema, né, esse embate entre sistema e antissistema, fenômeno queda e salvação, à medida que a pessoa também vai tendo a ousadia inteligente de implementar em vida, né, a obra, né, tornando ela uma diretriz de conduta de todo o seu ser, a pessoa vai começando a se desprender, né, se desinteressar pelas coisas do mundo, apesar de fazer uso delas. Mas o uso que se faz passa a ser inteligente, e não um uso desmensurado, cheio de abusos, desorientado, cheio de taras, vícios, dos diversos tipos que só desgastam o ser. Porque o que eu mais vejo hoje em dia saindo aqui de casa, pelas ruas, nos ambientes, são pessoas desgastadas que não acreditam em si mesmas, não acreditam no seu potencial infinito de conseguir realizar algo de significativo, de interessante, de potente em suas vidas. Isso é o que eu percebo pelos olhares. As pessoas deixaram de acreditar na coisa mais importante que existe, que é o espírito, que é o que elas são. Potencial infinito que jaz em sua própria subjetividade. Por quê? Porque a gente vive num mundo completamente perdido, né? Em larga medida, existe uma desorientação enorme em torno de cada vez maior quantidade de coisas. Isso vem se intensificando à medida que os anos estão passando. As pessoas não encontram mais sentido nas coisas, então elas ficam, elas recorrem, né, elas se agarram com mais violência ainda às tecnologias, às novidades, a conhecimentos intelectivos que não são orientados para algo que transforme o ser. Então tudo é pensado em termos de comodidades, né, em termos de gozos de todos os tipos, em termos de distrações. As pessoas precisam de muito barulho e elas fazem muita teatralização. É tudo um jogo de máscaras, de várias máscaras, onde as pessoas não são sinceras porque elas aprenderam, né, de forma emborcada, né, de que a sinceridade é um mal, é uma coisa de fracos, de imbecis, é algo que não serve para nada, que vai
fazer a pessoa ficar desempregada, vai ficar pobre, vai ficar na necessidade, vai ser uma fraca, vai ser uma pessoa deselegante, uma pessoa sincera, né, vista como uma pessoa ingênua, imbecil, idiota, que não vai conseguir atingir os objetivos principais da vida. E quais seriam os objetivos principais da vida para o mundo? Pergunta para qualquer um. As pessoas vão sempre dizer a mesma coisa com 15 mil variações, né? Coisas materiais. Daí você pergunta, mas para que serve? E depois disso? A pessoa vai responder, então continuar indo nessa, né? E ficar aí, ou acumular cada vez mais. Ela não consegue, né? As pessoas em geral não conseguem superar, transcender o plano, né, terreno das coisas. Mesmo que seja importante, né, você possuir coisas terrenas, ter experiências terrenas, se elas não estiverem conectadas a algo maior, né, maior no sentido de estar conectado ao verdadeiro universo, né, a nossa morada original, a pessoa não consegue realizar nada fantástico em sua vida. A sua vida não está na zona dos milagres, como diria o Baldi. Então, nesses últimos tempos, eu vim me dedicando a essa escrita. Nas aulas também eu vim já interiormente me preparando para o semestre que está para iniciar. Né? Dentro de uma semana eu vou começar o segundo semestre, né, desse ano. Meus segundos semestres, eles são mais... meu trabalho é bem tranquilo, né, meu emprego, mas comparado ao primeiro semestre, as disciplinas são mais pesadas, né, elas exigem muito mais em termos intelectivos, apesar de eu já dominar os assuntos, né, já ter todo o material preparado, mas é um tanto mais demandante no sentido missionário, porque eu estou usando essas disciplinas para transmitir as mesmas coisas que eu transmito aqui, que eu viso transmitir no que eu acabei de escrever, só que de uma maneira muito bem concatenada com as coisas que que as pessoas estão acostumadas a ver como importantes, né, com as questões da disciplina, né, das disciplinas, dos conteúdos, das ementas. Então eu faço essa fusão, né, do espírito na matéria, fazendo uso dessas disciplinas que, não por acaso, acabaram caindo no meu colo sem que ninguém me pedisse, né? Algumas até caíram por acidente. No começo eu fiquei muito perturbado com isso, mas hoje em dia eu vejo que existe um significado mais profundo de eu lecionar as disciplinas que eu leciono, de eu tratar, né, de eu estar na posição que eu estou, de eu ter a configuração de vida que eu tenho, né, que comparado à imensa maioria da humanidade, é uma vida muito feliz. Apesar de eu sentir ter cada vez mais serviços, esses serviços são desejados pelo meu ser mais profundo. Ou seja, na verdade não é um desejo, é uma vontade. É porque a vontade promana do espírito. E ter o tempo livre, no fundo, representa não você estar desocupado, mas você fazer aquilo, né, preencher o tempo todo com aquilo que você tem vontade de fazer, que você quer realmente você fazer, que é seu sonho fazer, né, e não por imposições mundanas. Hoje em dia, a imensa maioria das pessoas não tem nenhum tempo livre. Elas são, né, entupidas de atividades que no fundo elas não gostam, e elas tentam até se enganar fingindo que aquilo até que é bom, tal. Mas você vê, enquanto a pessoa está em seus empregos, que a pessoa detesta aquilo. E é muito fácil perceber isso. A pessoa simplesmente, né, fica a todo momento não vendo, né, a hora de terminar. Ela faz as coisas sem vida, né? Um indício claro de que uma pessoa não é feliz com o que faz é ver como ela faz a coisa. Se você não sente que essa pessoa está transpirando vida, então a pessoa no fundo não gosta do que faz. Mesmo que ela
faça algoritmicamente, roboticamente, com perfeição total, mecânica, alguma atividade, com todo o primor profissional, mas sem vida. Aí a pessoa é meramente um autômato, uma pessoa totalmente ditada pelos parâmetros da racionalidade. Não é uma pessoa intuitiva. Pessoas assim nem sequer admitem a intuição, nem sabem o que é, nem se interessam por essas questões. E é justamente aí que reside a vida, a salvação, a conexão com a fonte que nos permite ter sempre energias, sempre se renovar. Isso é vida. Então, existe uma grande diferença entre pessoas que fazem algo muito bem feito e fazem essa coisa, às vezes nem tão bem feito, mas com vida. Se você faz algo com vida, se uma pessoa faz algo, transmite algo com vida, outras pessoas já minimamente sensibilizadas vão perceber isso. Elas sentem isso. Isso não é uma coisa que se prove, Isso não é uma coisa nem que se explique muito bem. Você pode até expressar isso, mas por melhor que seja a sua capacidade de expressar, ela nunca estará à altura do fenômeno, porque o fenômeno é de outro universo. Então, nesses tempos, eu me dediquei a essas coisas, a essas questões. Foi muito interessante os últimos 4 meses, porque além de escrever esse volume, eu continuei conduzindo um grupo de estudos, eu tenho um grupo de estudos da Grande Síntese, e foi me dado, pelo alto, aquela disciplina que me parecia que eu nunca teria. A pessoa que sempre ministra a disciplina foi afastada por forças maiores e eu assumi durante o semestre inteiro, como se fosse um presente do alto, que na verdade foi uma missão, para eu galgar mais um degrau nessas realizações. E a minha sensação, pelo serviço que eu fiz, minha percepção das coisas é que foi feito um bom trabalho com o que me foi dado. Eu consegui dar um curso de Ciências do Ambiente como nunca antes foi dado, não só na instituição, mas em todas as instituições da rede. Talvez de algo mais amplo ainda. E isso é muito necessário no nosso mundo atualmente. A gente precisa de pessoas que não têm medo de avançar. A despeito de todas as dificuldades, vocês não podem se deixar levar pelas conversas do mundo. É que o mundo sempre vai ter aquelas coisas. Olha, isso aqui é até muito interessante, mas não é adequado, não é hora. Vamos conversar, fazer um planejamento. Aí vocês sabem, no fundo vocês sabem como isso funciona. Isso aí vai passando anos e décadas e nunca acontece nada. Esse é um mecanismo de enrolação. O mecanismo de enganação / enrolação se tornou tão sofisticado que as pessoas se acostumaram a ele. Inclusive elas implementam consigo mesmas. E isso coloca tudo a perder, certo? Põe tudo a perder, porque daí você sempre vai deixar sua felicidade para depois. Por quê? Porque as pessoas vão olhar para mim, vão estar falando de mim, e a gente se sente constrangido pelo fato dos outros emitirem julgamento a respeito de quem nós somos. Mas por que a gente tem que ter vergonha de expressar o infinito que reside dentro de nós? Isso é uma coisa que eu nunca entendi, E o mundo faz de tudo para te manter preso até o final da sua vida, de tal modo que você nasce, vive, cresce, morre, faz tudo que o mundo espera, chega ao fim da vida, daí do outro lado você percebe que você jogou tudo praticamente fora. Você aprendeu, mas você aprendeu da pior maneira possível. Porque nesse mundo,
Você trazer as maravilhas do espírito para a matéria é um crime, né? Só que as pessoas que consideram isso crime são bonecos, estão se servindo como ferramentas do antissistema, sem saberem que o verdadeiro pai delas é o sistema, né, a lei, e elas deveriam se colocar, né, a serviço das forças do sistema, que é a verdadeira força. As forças do antissistema são pseudo-forças. São forças que, no curto prazo, momentaneamente, né, nas aparências, são as únicas forças que existem. Parece isso. Tudo leva a concluir que só existe. Essas são as únicas forças e o resto é uma construção mental de um bando de, né, gente que não tem mais o que fazer, né? Mas quem já percebe, quem já enxerga em profundidade, percebe que a única força que existe, as únicas forças que existem, né, e a única força central, coordena todas elas, promana do absoluto. Bom, essa foi a mensagem de hoje. E em breve, né, talvez eu faça vídeos com menor cadência agora, mas eu ainda continuarei trazendo alguns relatos bem interessantes de coisas que vêm ocorrendo. E eu sugiro, né, a todos começarem a também caminhar, né, atravessar a porta. Né? Não basta saber as descrições de alguém que está atravessando, é preciso você também atravessar. E nisso vocês estarão sozinhos, né? Como eu estou sozinho, como todo mundo está sozinho. E atravessando a porta, depois é possível fazer uma integração, né? uma integração baseada por cima, um nivelamento por cima das coisas, e não os nivelamentos que a gente tem nesse mundo fétido, que são nivelamentos por baixo. Mas antes é preciso adentrar no seu universo interior, que essa é a fenda que permite a comunicação com o alto, que é a nossa morada original. Certo, gente? Essa foi a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos vocês. A gente se vê em breve.